Obrigado, Fernanda. A gente segue contando com esse apoio importante lá no Congresso e nas ruas também. E, de imediato, então, passo a palavra para a Sara, né, a primeira panelista a falar nessa primeira mesa do nosso seminário. Aqui? Acho que vou segurar, tá? Talvez, né? Obrigada. Boa tarde, obrigada aos organizadores e às organizadoras pelo convite. É uma alegria ver o... Não está funcionando? É porque eu falo sempre aos berros, e aí eu fico com medo de estar falando muito alto. Dou aula para mais de 60 jovens cansados à noite. Então, se falar rezando, todo mundo dorme. Então, vou começar de novo. Boa tarde. Que alegria ver esse auditório cheio. Nós precisamos mesmo multiplicarmos ao máximo que pudermos, porque desde 1988, quando foi aprovada a Constituição e que foi construída a Seguridade na Constituição brasileira, com a Previdência Pública, a Assistência Pública e a Saúde Públicas, essas três políticas públicas que constituíram um momento limitado, mas de reformas por direitos sociais. O que nós estamos vivendo hoje é uma contra-reforma de direitos sociais. É reforma quando a classe organizada impõe aos capitais ganhos de direitos. Foi o que nós fizemos em 1988. É contra-reforma tudo aquilo que se constituiu de 1988 para cá. Desde 1981, no governo Collor, depois passando, eu vou falar só dos marcos e não de tudo o que aconteceu, porque senão teríamos que ficar até amanhã falando de desgraças. E vou deixar também um pouco para as outras painelistas que também falarão de desgraças, que é disso que se trata, que nós estamos aqui para combater as desgraças, né? Bom, a outra importante foi em 1998, a emenda 20 de Fernando Henrique Cardoso. Depois, a 41 de 2003, de Luiz Inácio Lula da Silva. Em 2013, com Dilma, a criação da Previdência Privada para ou contra os servidores públicos federais. E também a flexibilização de uma lei que pouco se fala, mas que é uma lei do direito à pensão pelo cônjuge sobrevivente de uma relação, e que, se mulher, é algo absolutamente misógino, porque a lei dizia às cônjuges, e aí, por conta de muita briga, passou para o masculino, que parece indefinido, não é? Então, aí vem Temer, nós conseguimos impedir que a proposta de Temer fosse votada, e uma parte do que estava em Temer foi recolhida nessa. Mas essa é a pior, na minha concepção, de todas as outras que antecederam. Por que ela é pior? Ela é pior porque essa proposta, que chama de reforma da Previdência, não está limitada à Previdência. Se estivesse, já seria trágico, pelo que ela traz. Mas ela não se propõe a modificar só para pior, só a Previdência Social. E quando se trata de previdência, a única coisa que nós podemos denominar previdência é aquela que é social, aquela que é política pública, não há outro tipo de previdência. E por que fala-se, então, em previdência privada, complementar? Fala-se em previdência complementar porque, se chamasse a coisa pelo seu verdadeiro nome, não seria capaz de atrair trabalhadores e trabalhadoras. Se a previdência complementar fosse chamado do que ela é de fato, investimento financeiro de mercado de capitais de risco, ou pouca gente se filiaria a ela. Então, precisa chamar de algo que nos mobilize, que nos convoque como trabalhadores e trabalhadoras, que é a Previdência. Eu não tenho dúvidas, nesses mais de 30 anos conversando sobre esse tema, pesquisando sobre esse tema, que talvez seja o segundo tema mais importante para a classe trabalhadora. Primeiro é ter emprego, segundo é ter previdência, porque
nós não temos capital e quando envelhecemos ou adoecemos, precisamos ter proteção. Então, de que trata essa PEC? Não sei se Marilinda concordará com isso, mas trata, na minha concepção, e está escrito PIS, do desmonte do PIS, do desmonte do PASEP, do desmonte do FGTS, do desmonte da assistência social, da saúde do trabalhador e da previdência, no mínimo sobre esses aspectos todos. Significa também dizer que essa proposta de emenda constitucional, ela é uma proposta que reorganiza os direitos da classe trabalhadora no Brasil na continuidade da reforma trabalhista, na continuidade da emenda 95, que estabelece um teto de gastos sociais, e essa proposta que hoje não é chamada nem de previdência complementar, nem de privatização, porque eles não se chamariam de privatização, por conta de estar desgastado o nome Previdência Complementar, porque nós já controlamos o que é Previdência Complementar, hoje atende pelo nome de capitalização, que é uma designação nova para um velho tema. Capitalização, e talvez nós fizemos aqui uma divisão técnica do trabalho, ambas podemos falar dos dois pontos, mas dividimos aqui para potencializar a conversa. Então, essa proposta de emenda constitucional, ela não deixa ninguém da classe trabalhadora de fora, ninguém. E ela tem como tática política a oposição entre diferentes frações da classe trabalhadora. Então, aos jovens diz o seguinte: vocês só terão um futuro pior porque os aposentados, os pensionistas e os que já estão próximos de se aposentar são muito privilegiados. Então, vocês pagarão por isso. Aos trabalhadores, os trabalhadores contratados diretamente pelos capitais e que estão na Previdência, no regime geral de Previdência Social, dizem a eles, os servidores públicos, os trabalhadores contratados pelo Estado, a força de trabalho, são muito privilegiados e é por isso que no INSS as previdências de vocês são piores. Aos trabalhadores da cidade disse: a previdência de vocês está em perigo porque os trabalhadores do campo não contribuem ou se aposentam muito cedo, com apenas 15 anos de contribuição. Aos homens dizem: as mulheres têm condições iguais, já estão muito próximas de atingir as condições iguais de trabalho, e vocês, homens, estão sustentando, portanto, as mulheres que têm melhores condições de trabalho. Isso é feito para quê? Para opor frações, para nos dividir, para opor frações da classe trabalhadora entre si, e sempre apontando para o outro como culpado ou responsável dessa tragédia de proposta que eles apresentam. Obviamente que esse também, como tenho dito, são os pés de barro dessa proposta. Porque diferente das outras contra-reformas da Previdência, que atacava mais diretamente uma fração da classe trabalhadora, essa aqui, do alto da sua arrogância, talvez dos 57 milhões de votos, e achando que não teria a queda vertiginosa que teve nos 3 primeiros meses de apoio da população, talvez se viando nessa quantidade de votos, resolve declarar guerra contra toda a classe trabalhadora de conjunto. E essa talvez seja a nossa oportunidade de pensarmos que nós devemos construir também uma previdência social única e de conjunto, como nós queríamos em 1988 e fomos derrotados. Dito isso, qual é o ponto mais importante, qual é a razão de ser desta proposta de reforma, contra-reforma da Previdência? Que não é só da Previdência, como espero ter deixado evidente. Qual é o centro disso daqui? Qual é o centro desta proposta? O centro dessa proposta é instituir, como fez o ministro da Economia, porque ele participou disso, instituir a capitalização, instituir a forma de fazer aposentadorias, a forma de fazer pensões, a forma de prever e cuidar do nosso futuro pela capitalização individual. Provavelmente, certamente,
próxima mesa falará mais sobre capitalização, mas como eu estudo isso também, não quero me excusar de fazer, porque estudo e faço pesquisas com o dinheiro do fundo público, que é gerado pelos nossos descontos, pela grande contribuição, obrigada, da classe trabalhadora no Brasil. Capitalização é uma forma de gerir os fundos previdenciários, é uma forma de gerir, de organizar aquela quantidade enorme de recursos que se recolhe todos os anos com o propósito de ser previdência. No Brasil, a Previdência Social desdobra-se em dois regimes. O regime geral de Previdência Social, que é aquele destinado a trabalhadoras e trabalhadores que são contratados pelo capital bancário, industrial, agrário, comercial, trabalhadores autônomos, trabalhadores e trabalhadoras domésticas e trabalhadores da agricultura familiar, pescadores, pequenos pescadores e povos originários, coletores, extrativistas de frutas, verduras, castanhas, desculpe-me, e também por trabalhadores e trabalhadoras de 3.500 municípios brasileiros. Todos esses estão naquilo que se costuma chamar de INSS. Esses trabalhadores e trabalhadoras estão organizados num dos regimes públicos de previdência social que funciona por solidariedade ou repartição. E no que consiste essa solidariedade e repartição? Consiste, na minha formulação, no meu entendimento, em duas formas de solidariedade. Primeiro, aqueles que estão na ativa contribuem para que aqueles que estão aposentados e em pensão tenham padrões de vida que possam se reproduzir. A segunda é solidariedade, por quê? Porque no mesmo sistema previdenciário está o operário e o médico, o advogado e o povo originário, o representante dos povos originários. É uma solidariedade porque ali tem várias frações da classe trabalhadora. Esse é o regime geral de previdência social. Ao lado do regime geral de previdência social, há o regime próprio de previdência social. É um único regime desmembrado em 2.130 particulares regimes próprios de previdência social. Isso quer dizer que, desses 2.130 regimes próprios de previdência social, 27 são de estados e do Distrito Federal, um é nacional e 2.000, tentar fazer a conta certa hoje, 2.103 regimes próprios de previdência de municípios. Então, os municípios estão no regime geral e nos regimes próprios. Dito isso, é preciso que se fale o seguinte: esses 2.130 regimes próprios de previdência, tem algum quebrado os regimes próprios? Não. Não estão nem com déficit, nem estão com risco de quebra. Depois posso passar os dados de um estudo que acabei de concluir para o meu sindicato, para o Antissindicato Nacional, um estudo militante, uma pesquisa militante em 19 estados, e que demonstra muito claramente que não tem déficit e nem quebra. E, inclusive, esse estudo demonstrou que aquilo que está na proposta de emenda constitucional, na mensagem do... Já fiz... merda aqui. Aquilo que está na mensagem que encaminha, na mensagem do ministro da Economia que encaminha a proposta ao presidente, fala em 300 bilhões, que seria o total dos regimes próprios. 300 bilhões talvez 300 bilhões juntando Bahia, São Paulo e São Paulo, já passa disso, já passa de 300 bilhões. O que estima, então, ainda sem ter todos os dados para comprovar? Que os regimes próprios tenham cerca de R$1 trilhão. Começamos a falar a razão dessa contra-reforma. R$1 trilhão nos regimes próprios.
Só São Paulo tem 170 bilhões aplicados em títulos da dívida e em renda variável, em ações de empresas. Só São Paulo. Aí sobraria para todos os outros 2.129 regimes, dividir o que é a diferença de 300 bilhões e os 170 bilhões que só São Paulo, o regime do Estado de São Paulo, detém. Então, é uma proposta que é aquilo que hoje se constitui como os recursos para salvar o capitalismo em crise, para salvar o capitalismo que está com as taxas de lucro em queda vertiginosa pelo mundo inteiro. A razão da contra-reforma da Previdência não é, e nós temos que ter isso muito estabelecido, não é falta de dinheiro, é o único lugar que pode se extrair essa abundância de recursos no curto prazo, retirando das nossas vidas futuras, da nossa proteção social e transferindo aos capitais. Se nós temos R$1 trilhão nos regimes próprios de previdência, naquele que é chamado de Seguridade Social, que contém a previdência, a saúde e a assistência, embora o ministro da Economia não soubesse disso quando já empossado, mas nós que estudamos e militamos sabemos, o orçamento é feito no ano anterior, e o orçamento do ano de 2018 estabeleceu para o ano de 2019 R$1 trilhão e 200 bilhões para a Seguridade, dos quais cerca de 700 a 800 bilhões são do regime geral. Então, se nós juntarmos R$1 trilhão e 200 bilhões do regime da Seguridade, com mais R$1 trilhão dos regimes próprios, nós já temos aqui R$2 trilhões e 200. Isso da Previdência Social e da Previdência Pública. Agora não estou gritando demais? Não. É porque eu estou me escutando muito. Então, sigamos. Isso é a Previdência Pública, a política social, aquilo que realiza direitos. E a outra parte desse grande negócio, Previdência Privada. Eu acho que é sempre conveniente colocar essa previdência privada entre aspas, porque não se trata de uma previdência, é uma não previdência, porque é um instrumento do mercado de capitais. Do outro lado, como instrumento de mercado de capitais, nós temos dois regimes. A Previdência Complementar Aberta e a Previdência Complementar Fechada. Previdência Complementar Aberta. O que é Previdência Complementar Aberta? Previdência Complementar Aberta é a forma de capitalização que basta a mulher ou homem chegar num banco, ou numa corretora, ou numa seguradora e estabelecer que quer abrir uma conta de capitalização individual, que na vida nossa de pedestres responde por VGBL, PGBL e outras tantas mercadorias. Então, eu digo lá, quero fazer uma poupança previdenciária de R$200 ao mês, e isso somada com outros R$200 da classe trabalhadora, e eu estou falando R$200 não é à toa, porque a média dessas contas previdenciárias por mês é de cerca de R$300 ao mês. Isso significa que a classe que está poupando nessas poupanças deve ter renda familiar de 5 ou 6 salários mínimos e não mais do que isso. Então, são as camadas sociais da classe trabalhadora que foram ganhas para esse discurso, com medo de que a previdência pública não exista, e que estão entregando parte significativa das suas vidas, que deixam de comer melhor com R$300, deixam de morar melhor, deixam de ter qualquer possibilidade de lazer, ou de acesso à cultura, estudo, sei lá, vestir, ter mais uma roupa, um calçado, sei lá o que, né, para a família, e estão entregando essa porção do seu salário aos bancos e às corretoras e às seguradoras. Isso é capitalização individual. Qual que é a diferença dessa poupança previdenciária para a poupança comum? A poupança comum eu posso depositar no mês e retirar no outro, se eu precisar.
e não tenho grandes perdas a não ser a correção. Nessa, que é uma poupança de largo prazo, a poupança previdenciária, se as pessoas retiram antes de ter realizado 50% do seu contrato, ou seja, são sempre de décadas, uma década, duas, década e meia, 3 décadas, né? As pessoas têm perdido entre 50% e 70% do que já pouparam. Tem perdido isso. Se ela passa para a segunda metade da sua poupança, o que ela pode retirar é um pouquinho maior. Depois conto-lhes a tragédia de uma amiga, e que não é um exemplo excepcional, fora da curva. Essas poupanças são vendidas também com o alarde de que elas não cobram imposto de renda. Não cobram no momento da poupança, cobram-lhes no momento da retirada. Cobram o imposto de renda e cobram também taxas de administração do mercado de capitais bastante altas. Essa é a Previdência Complementar Aberta. Essa Previdência Complementar Aberta, em 2003, mobilizava no Brasil como ativos, outro nome de chamar capital bancário centralizador de dinheiro, a função do capital bancário, que não é só o banco, mas é aquelas instituições que centralizam o dinheiro da sociedade, da classe trabalhadora e do lucro dos capitais, é capital bancário no livro 3 em Marx, que é a melhor referência para nós estudarmos isso. Pouco amado, mas muito capaz de explicar o que nós estamos passando. Pouco amado por alguns. Eu, por exemplo, amo muito esse livro. Eu sou autor e tudo mais. Então, em 2003, a Previdência Complementar Aberta mobilizava no Brasil, em capital, 53 bilhões. Tudo bem? Quanto ela movimenta hoje? Hoje, em dados oficiais do Estado brasileiro, novembro de 2008, 840 bilhões de reais. Querem abrir um banco e vender previdência complementar? Novembro de 2018, 840 bilhões de reais. 53 em 2003, 840 bilhões de reais em novembro de 2018. Vi esse dado há pouco, porque faz parte da tese de doutorado de um aluno que eu orientei, acabou de defender essa tese, fazendo estudo desse crescimento brutal. É parecido com o crescimento das empresas de educação, que via FIES, teve uma delas que cresceu em 12 anos, 22.000%. Não é? Teve alguém aqui que teve um salário reajustado a essas taxas? Não, né? Não. E nós é que somos o problema desse país, né? Nós é que somos o problema. Nós somos a solução para os capitais. É a nossa poupança que é a solução. Então, tem Previdência Complementar Aberta e tem Previdência Complementar Fechada. Previdência Complementar Fechada é aquilo que atende pelo nome de Fundo de Pensão ou Fundação de Seguridade. Os mais conhecidos e os mais gigantes no Brasil. Previdência Complementar dos Trabalhadores do Banco do Brasil. Segundo, Petros, Previdência Complementar dos Trabalhadores da Petrobras. Terceiro, FUNCEF, Previdência Complementar dos Trabalhadores da Caixa Econômica, da Caixa Econômica Federal. A Previdência Complementar Fechada, ela movimenta no Brasil, também nos dados de novembro de 2018, porque são os últimos dados postados no Ministério, e é por isso que estou falando deles, embora já saibamos que cresceu bastante, já passou de 1 trilhão. Esse dinheiro, recolhido todos os meses, ao longo de 3 décadas, a classe trabalhadora que está nesses fundos de pensão, em novembro de 2018, totalizava 920 bilhões de reais. Se nós somarmos a Seguridade, o regime próprio de Previdência Social, mais a Previdência Complementar Aberta e a Previdência Complementar Fechada, nós chegamos à astronômica soma de 4 trilhões
de reais, ou 1 trilhão e 300, cerca de 1 trilhão e 300 de dólares. É esse o tamanho do negócio. É esse o tamanho do negócio. Podíamos acabar aqui e dizer, isso é capitalização. E é verdade, isso é capitalização, é isso que querem aprofundar no Brasil. E no que investe a capitalização? A Maria vai falar depois, Maria Lúcia, mas eu já vou adiantar. Capitalização faz, em geral, 2 investimentos, 2 brutais investimentos. Pega esse dinheiro da Previdência e compra títulos do Estado brasileiro, que pode, inclusive, comprar 100% do valor dos ativos em títulos públicos. Para pagar esses títulos públicos e capitalizar a Previdência de quem foi lá e abriu uma continha, que receberá só uma ínfima parte dessa capitalização, porque quem recebe mesmo é o banco, né? Que a conta individual, evidentemente, tem um rendimento muitíssimo menor do que a conta que soma tudo e que é do banco, não é? Para ninguém ter ilusão que sozinho vai poupar. Ontem vocês me lembraram quem era, mas eu esqueci de novo. R$ 1.500 por mês e ao final de não sei quantos anos tem R$ 1 milhão, né? É, isso. Então, essas ilusões são a propaganda para vender isso a quem acha que sozinho é mais forte do que coletivamente. Ao comprar títulos públicos, essa forma de previdência privada faz o quê? Impõe, por exemplo, que o Estado, para pagar os juros que paga, tenha que fazer a emenda constitucional 95 e tirar uma parte significativa daquilo que iria para as políticas sociais, para fazer superávit, desvinculando das políticas sociais. É como se tivesse um portal mágico no Estado brasileiro, que ao desvincular das políticas sociais, esse dinheiro passa por um portal e vai para o Tesouro, e aí ele não tem mais vinculação, identidade, CPF, passaporte, não tem nada. E pode ser gasto com o quê? Remunerando a dívida pública. A outra forma de investir desse montante gigantesco de dinheiro é investir em ações de empresas lucrativas. Ações de empresas lucrativas, as empresas só podem ser lucrativas no modo de produção capitalista ao explorarem trabalho, aquilo que também o mesmo alemão, aquele que falei agora há pouco, chamou, e não é o Alzheimer, chamou, né, às vezes a gente fala desse alemão, não, nós estamos falando de Karl Marx, chamou a isso de capturar trabalho não pago de mais-valia, que é a que produz o lucro dos capitais. Então, quem compra as ações, sendo individualmente através do banco, as ações das empresas capitalistas, sendo pela via do fundo de pensão a qual está associado, está, sem o saber, ajudando a potencializar a exploração do capital aos trabalhadores iguais a si, de outras empresas. Exemplo para que as coisas fiquem bem evidentes. Vocês viram a brutalidade de Brumadinho e que as ações da Vale, após Brumadinho, não caíram, subiram. A tragédia faz valorizar as ações das grandes empresas. Quem são os donos das ações da Vale? 22%, um grupo chamado Litel Participações, do qual participam a Previ, a Petros, a Funcef e a Funchesf, que é dos trabalhadores das centrais elétricas de São Paulo. 22% da propriedade da Vale. Os sórdidos capitalistas que estão tocando a Vale nem são os maiores capitalistas, são os fundos de pensão que são chamados de previdência da classe trabalhadora brasileira. Responsáveis, sem o saber, portanto, pela morte de dezenas e centenas de pessoas em Brumadinho. Porque os gestores da Vale fazem esses
esses investimentos de risco, e que é risco à natureza, aos animais, à natureza como um todo, inclusive à natureza humana, porque muitos foram soterrados lá e não serão nem achados mais. Seus corpos já se decompuseram no meio da lama. Os segundos maiores acionistas, depois da Litel Participações da Vale, é o BNDES Par de Participações. É também fundo público, é banco estatal. E o terceiro, só o terceiro, é claramente um capital. É o Bradesco Participações. A Litel Participações, esse fundo tem 22% da Vale. O BNDES tem 7%, 6, alguma coisa, quase 7%. E o Bradesco tem 5 e tal % da Vale. O conselho que decide a taxa de lucratividade que a Vale terá durante o ano é composto, são 12 pessoas do conselho de administração. Agora tem 2 cargos vagos, portanto são 10 pessoas, das quais 4 representam a Previ. Ao dizerem qual é a taxa de lucro que a empresa deve ter no ano, é a previdência dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão se esfolando no Banco do Brasil, na Petrobras, na Caixa, na CESP em São Paulo, ou no serviço público como nós, que estamos com a FUNPRESP sobre as nossas cabeças, que estamos, sem querer e sem o saber, patrocinando a exploração, a morte e o desemprego nesse país. De um lado, a capitalização destrói as políticas sociais do Estado e, de outro, aumenta, potencializa a exploração dos trabalhadores. O pior e mais grotesco disso é que o próprio fundo de pensão pode investir, comprar ações da empresa na qual trabalham os trabalhadores. Então, pode comprar. A FUNPRESP compra títulos públicos do Estado brasileiro. E para que tenha remuneração aos títulos públicos brasileiros, é preciso que a nossa previdência pública seja diminuída, seja arrochada, é preciso que a emenda constitucional 95 seja menos as contas financeiras, que a Maria vai trabalhar isso, tenho certeza, depois. Todas as outras contas que são de pagamento dos trabalhadores e de políticas sociais ficam subordinadas a um teto muito rebaixado. Isso é capitalização. Isso é capitalização. Ninguém pode ter dúvida com uma palavra que carrega no seu nome uma derivação de capitais. Ninguém pode ter dúvidas que isso seja bom para os trabalhadores e as trabalhadoras. Se não teria outro nome, né? Eu brinco às vezes, se fosse para ser bom para os trabalhadores, seria trabalhização e não capitalização, coisa que nem existe, né? Além dessa tragédia, que é a razão de ser de toda essa PEC, a capitalização é a razão de ser dessa PEC. A capitalização consiste no quê, então? Na transferência dessa gigantesca poupança da classe trabalhadora brasileira para os capitais, para os diferentes capitais. Mas como ela é transferência de dinheiro e não de mercadoria, quem é que centraliza esse dinheiro? Quem centraliza esse dinheiro é o capital bancário, que não é só o banco, é o investidor institucional, que é o fundo de pensão ou que é a previdência dos bancos. Centraliza esse dinheiro e faz o que com esse dinheiro? Compra títulos públicos, compra ações, faz empréstimos para os capitais, faz empréstimos para a gente no crédito consignado e dole nós a pagar juros, né? Juros a essa montanha de capital. Essa é a razão de ser, nós não podemos ter dúvidas, nós estamos reduzindo as nossas vidas, as nossas condições na aposentadoria, na velhice ou em situações de doença para salvar os pobres capitalistas que estão em crise e que, se não podem, a frase é de novo do alemão,
Se não há ao capitalista, se não há possibilidades de instituir uma oficina de salsichas, ele então que faça uma oficina de ensinar. A frase escrita há mais de 100 anos é perfeita para os nossos dias. Se há dificuldade de produzir carros, computadores, celulares, máquinas, ferramentas, vamos investir, vamos inverter o curso do nosso dinheiro. Vamos investir em previdência, em saúde, em educação. Vamos tornar isso que foi direito social, que foi direito social realizado por política social, em um negócio capitalista de larga expansão. Esse modelo na América Latina, pelo menos na América do Sul, esse modelo de capitalização, não sejam injustos e injustas, vou terminar com isso. Não sejam com isso, vamos terminar com a capitalização, né? Mas vou terminar com essa frase. Não sejam injustos com os trabalhadores e as trabalhadoras chilenos. A capitalização na América do Sul não começa com a ditadura de Pinochet. A capitalização nos Estados Unidos é anterior, é de 45, mas a capitalização, não estou falando da América do Sul, a capitalização na América do Sul, no Chile, é um decreto que é assinado em novembro de 1980 e implementado a março de 1981. A capitalização no Chile, vou dar os dados aqui, rapidamente, só um pouquinho. Calma. Obrigada. Tem 5 minutinhos. Eu também. Eu dou aula na segunda-feira, às 9 horas da manhã, e não posso estar rouca desse jeito. No Chile é de 81. Vou dar os números de como está no Chile de novo e depois vou dizer quem fez antes a capitalização na América do Sul, tá? E em que situação? No Chile, evidentemente, numa ditadura, na mais sangrenta da América do Sul, sob Pinochet. Por coincidência, certo ministro da Economia trabalhava lá. Porque coincidências existem, né? Vocês não sejam maldosos. Chile hoje, 78% das aposentadorias no Chile estão abaixo do salário mínimo do Chile, que é de $424. 424 dólares é o salário mínimo no Chile. Para quem achar que isso é muito e converter para o dinheiro do Brasil, eu quero lhes lembrar que o Chile, por conta da ditadura, foi um país desmontado na sua indústria. Então, tudo é importado no Chile, exceto duas coisas maravilhosas que eles produzem à larga, além de gente de luta: vinho e frutas, que são maravilhosos, são maravilhosos. E o povo do Chile não tem culpa por ter a sua economia desmontada. Então, muito, né? Além de vinho e de frutas, são muito lutadores, não é? Então, 424 é o salário mínimo. E esse salário mínimo, mesmo para quem ganha o salário mínimo de 424 dólares, não consegue sobreviver e sequer ter o aquecedor ligado em 3 meses de neve que ocorre no Chile, não é? Não podem, passam frio, passam carecimentos muito essenciais, muito básicos na vida. A média das aposentadorias no Chile, depois de 1981, chegou atualmente, a média das aposentadorias, a 226 euros. 226 euros, ou 53% do salário mínimo, de 424 euros. Tudo bem? Não, tudo ruim, mas estão acompanhando? Bom, isso é a média. A média é assim, né? Eu e você comemos 4 frangos no mês. Média é isso, né? Eu sou vegetariana, logo ele come os 4, né? E aí conta a gente e divide por 2. Não é isso? A média é 226. Na vida real é muito abaixo. Para quem?
Para os homens, a média das aposentadorias não chega também a um salário, é de $367. E para as mulheres, mostrei a Dani antes, ela ficou chocada, e acho que vocês ficarão, porque eu também fiquei, é de $120. $120. Ninguém vive com isso, ninguém vive com isso. 44% dos aposentados no Chile vivem abaixo da linha da pobreza, com menos de $2 por dia. Menos de $2 por dia. Não dá para comprar o vinho e não dá para comprar as frutas. A promessa dos fundos privados é que eles cobririam 70% da renda do trabalhador ativo lá em 81. A realidade é que 33% cobrem hoje, 33% da renda quando ativo para os homens e 25% para as mulheres, apenas. Com o desemprego, trabalhadores só conseguem no Chile contribuir 4 meses por ano. Se contribuem 4 meses por ano apenas e não 12, as suas aposentadorias estão ainda mais em queda. E será, ao final desses anos de crise, ainda mais baixa. Razão pela qual o tempo médio de contribuição precisa 35 anos de contribuição para se aposentar. O tempo médio de contribuição dos homens é de 17,9 anos e das mulheres 12,7 anos. Homens e mulheres chilenos, então, têm de trabalhar, fazer bico, fazer... O Chile, país lindo como o nosso, está assolado de gente idosa pelas ruas. Estou acabando, vou mostrar aqui só mais uma coisinha. Tá, meninos e meninas, me desculpe, só mais uma coisinha. Está assolado de gente idosa, miserável, sofrendo os maiores padecimentos na rua. Isso é capitalização. Aliás, isso é o resultado da capitalização. Porque no Chile, em 80, os trabalhadores não foram convidados a escolher. Quem já estava aposentado pelo sistema público, ficou no sistema público, que também, hoje, é apenas $50 maior do que o sistema privado. Certo? Os que ficaram no sistema público e que estão em extinção têm $50 a mais do que o sistema privado. E todos os outros trabalhadores foram obrigados a migrar, porque ditadura obriga. Né? Obriga. Não há possibilidade de lutar. E quem luta, nós sabemos qual é o resultado das ditaduras. Elas nunca foram democráticas. Não podem ser, senão não seriam ditadura. E isso é importante de lembrar, porque nós estamos à véspera daquilo que nós vamos fazer nas ruas de todo o país, que é a descomemoração da ditadura militar, não é? Então, terminando... O gerúndio é sempre usado para enrolar, né? Então, terminando, há 2 horas, eu queria mostrar para vocês aqui isso que está projetado ali, que talvez vocês não consigam ler, porque a letra está muito pequena. É a ficha de adesão à FUNPRESP, que é a capitalização fechada contra os servidores públicos federais. Diz aqui, declarações. A pessoa assina, se filia à FUNPRESP e assina essa ficha. E nas letras miúdas, que não são desse tamanho, por óbvio, está escrito assim, 2 frases e terminamos. É aqui, ó, vocês vão ler comigo aqui. Vamos passar aqui. Aqui onde eu marquei, que começa a frase. Declaro estar ciente de que... Declaro estar ciente de que... Investimentos e aplicações financeiras estão normalmente expostos a riscos de mercado.
Bem como de que a rentabilidade obtida no passado não representa, vamos ver o que não representa? Garantia de resultados futuros. Tem mais. A FUNPRESP, mas pode falar isso, tem a mesma ficha na Previ, na Petros, na FUNCEF, na FUNPRESP Leg, que é legislativo, na FUNPRESP jurídico, JUDE, que é o jurídico, né? A FUNPRESP é pessoa jurídica de direito privado e a obrigação do patrocinador, do empregador do Estado brasileiro, limita-se ao aporte das contribuições contratadas conforme o regulamento. Qual é a tradução dessa frase? Se quebrar, não será o patrão, porque isso não é Estado e nem pública, não é previdência, não será o patrão a salvar. As pessoas que têm alguma crença rezam. Eu que sou uma materialista digo, agora é luta. Obrigada.